Muito bom dia, somos da Escola Secundária de Camões, de Lisboa, e vamos fazer leitura pública neste dia do canto primeiro da Ilíada. Meninae de tea peleaideo Achilleos olumene, querui akaiois alge etteke, polas dictimus psychas aidi proiapsen eroon, autus de eloria teuque cunesin, oinoisite passi. Dios deleteito bule, exu de ta prota diasteten erisante, atreides te anaxandron, cae Dios Aquileus. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles opelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Entre eles, qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfurecera-se o deus contra o rei e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Atrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Ora este tinha vindo até às naus velozes dos aqueus para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo, que acerta ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos dois Atridas, condutores de homens. Ó Atrides, e vós, demais aqueus de belas Inêmides, vos concedam os deuses que o Olimpo tem saquear a cidade de Príamo e regressar bem às vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo, que acerta ao longe. Então, todos os outros aqueles aprovaram estas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração da Atrida Agamemnon, e esperamente o mandou embora com palavras desabridas. Que eu não te encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, demorando-te agora ou voltando nos tempos próximos, pois nada te servirá o cetro e a fita de Deus. Não libertarei a tua filha. Antes disso, a trates e da velhice em minha casa, em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tear e dorme na minha cama. Vai-te agora. Não me implorices, partirás mais salvo. Assim falou. Andou, trouxe o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar amargante, e depois, de se ter afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que Leto pelos cabelos deu à luz. Ouve-me, Senhor do Arco da Prata, Deus tutelar de Cris e da Sacratíssima Sila, que pela força reste nele. Ó, ex-Minteu, se alguma vez ao belo tempo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros ou de cabras, faz que se cumpra isto que te peço, que paguem com as tuas setas os danos das minhas lágrimas. Assim disse, orando. E ouviu o fervo Apolo. Desceu do Olimpo, com o coração agitando de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljavada duplamente coberta. Aos ombros do deus irado, as setas chocalhavam à medida que avançava, e chegou como chega à noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães, mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias, contra o exército, voaram os disparos do deus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora isso que lhe colocara no espírito a deusa Hera de altos braços, pois sentia pena dos dânaos, porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles de pés velozes. Atrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar e voltar frustrados a casa. Isto no caso de fugirmos à morte. Se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimam os aqueus, mas agora interroguemos alguma vidente ou sacerdote, ou um intérprete de sonhos, também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou Febe Apolo, se por causa de promessa ou de hecatombe nos censura.
na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou então Calcas, filho do testor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que foram. Guiara até Ilion, as naus dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febe Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Mandas-me explicar, ó Aquiles dileto de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Por isso falarei, mas tu deverás refletir e jurar que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege, poderoso, os erguidos e a quem obedecem os aqueus. Maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior, pois embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido, até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvarás. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Toma coragem e profere o oráculo que souberes. Por Apolo, dilecto de Zeus, a quem tu rezas, ó Calcas, e por intermédio de quem os danos dás oráculos. Enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá a mão pesada junto às côncavas naus. Ninguém de todos os danos, nem que te refiras a Agamemnon, que agora, entre todos os aqueus, declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote, que Agamemnon desconsiderou. Não libertou a filha, nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe, e não afastará dos danos a repugnante pestilência, até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos brilhantes, gratuitamente e sem resgate, e seja levada até Cristo uma sagrada hecatombe. Então convencê-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói, filho de Atreu, Agamemnon, de vasto poder, irritado. Tinha o coração cheio de negra raiva e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Com olhar nefasto, foi a Calcas que primeiro dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças, é meu benefício nunca tu profetizaste. Sempre te cara ao coração profetizar sentimentos, mas uma palavra benfazeja nunca foste capaz de proferir ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar no meio de Danaus, dizendo que é por causa disto que o Deus lhe traz desgraças, porque, pela donzela Criseida, eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi, em vez disso, ficar com ela em minha casa. Prefiro a Clinestra, minha esposa legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem de inteligência, nem dos lavores. Mas, apesar disso, restituí-lhe, se for por isso, a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência a que pareça, mas preparai para mim outro prémio, para que não seja só eu entre os vivos que fique sem prémio, pois tal seria indecoroso. Pois vedes todos vós, como o meu prémio vai para outra parte. Respondendo, assim falou o divino Aquiles de pés velozes. Gloriosíssima Atrida, o mais ganancioso de todos os homens, como podem dar-te um prémio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza no fundo comum, mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos, e seria indecoroso tentar reaver tais coisas junto do povo. Pela tua parte, deverás cedê-la, como manda ó Deus, e nós aqueus daremos 3 e 4 vezes a respectiva recompensa, quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas muralhas. Respondendo-lhe, assim falou o poderoso Agamemnon. Não é deste modo, valente embora sejas, ó divino Aquiles, que me enganas, pois nem me passarás à frente, nem convencerás. Na verdade, o que queres é que, mantendo tu próprio o teu prémio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me derem um prémio os magnânimos aqueles, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna, mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prémio que te pertence, ou até a Ulisses tirá-lo-ei e levá-lo-ei comigo. Zangar-se-á quem receber a minha visita. Mas nestas coisas pensaremos depois num momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino,
Nela reunamos remadores e nela ponhamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria Criseida de lindo rosto, e que da nau tome o comando um chefe aconselhado, talvez Ajax, ou Idomeneu, ou o divino Ulisses, ou então tu próprio, ó Pelida, mais temível dos homens, para que o sacrifício oferecido apazigue o Deus que atua ao longe. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu Aquiles de pés velozes: Ah, como tiveste vergonha, zeloso do teu proveito! Como obedecerá às tuas palavras algum dos aqueus, para seguir caminho ao pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para aqui lutar por causa dos lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais na fetia de férteis chulhos. Alimentadora de homens, prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de primeiro. Montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos para que te regozijasses, para que te obtivéssemos honra de Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos, mas nisto não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar um prémio, pelo qual muito me esforcei e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebeu prémios como os teus. Quando saqueiam os arqueus, uma das cidades bem habitadas dos troianos. A maior pressão da guerra impetuosa tem a minha mão de aguentar. Mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prémio melhor. E eu volto para as naus com pouca coisa, mas que me é querida, depois de me ter cansado a combater. Mas agora voltarei para a Fetia, visto que é bem melhor regressar a casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta Agamemnon, soberano dos homens. Foge, pois, se é isso que o coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa. Junto de mim, outros há que me honram, sobretudo Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus, és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros, régios mirmidões, pois de ti não quero saber, nem me interessa a tua ira. E deste modo te ameaçarei, uma vez que Febo Apolo me arrebata a Criseida, mandá-la-ei embora numa das minhas naus e com companheiros meus. Mas irei depois à tua tenda buscar Briseida de lindo rosto, essa que te calhou como prémio, para que fiques bem a saber quanto mais forte que tu eu sou. Que doravante a outro repugne declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou, mas uma dor se apoderou de Pelida, cujo coração no peito hirsuto se dividia no que haveria de pensar. Ou desembainhar de junto da coxa a espada afiada e dispersar a assembleia matando o atrida, ou antes acalmar a ira e refriar o coração. Enquanto isto pensava, no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou a tenda vinda do céu. Mandara a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Postou-se atrás dele e agarrou no louro cabelo de Pelida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás e logo reconheceu Paula Atenas, cujos olhos faiscavam terrivelmente. E falando, dirigiu-lhe palavras apetrechadas de asas. Por que aqui regressas, ó filha de Zeus, detentor de Égide? Será para veres a insolência do átrida Agamemnon? Mas isto te direi, coisa que penso vir a cumprir-se, é pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos garços: vim para refriar a tua fúria, no caso me obedeceres, do céu. Mandou-me a deusa Hera de alvos braços, pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de facto acontecerá. Pois isto te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro, 3 vezes mais gloriosas ofrendas te serão trazidas por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos.
Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes. Forçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas, ainda que o coração esteja enraivecido. Assim será melhor. Aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhe dão eles também. Assim falou, e reteve a mão pesada no punho de prata, enfiando de novo a grande espada na bainha. Não desobedeceu à palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus, detentor da Égide, para junto dos deuses. Mas o Pélide falou de novo com palavras agressivas ao Atrida. De forma alguma desistiu da sua raiva. Pesado de vinho, olhos de cão, coração de gamo, amaste para a guerra juntamente com o povo. Ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus. Isso nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável era ires pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prémios a quem te levanta a voz, rei voraz com o próprio povo. É sobre nulidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Atrida, esta agora seria a tua última insolência. Mas isto te direi, e jurarei um grande juramento. Por este cetro, que nunca mais terá folhas ou rebentos, a partir do momento em que deixou o tronco nas montanhas. Nem nunca mais reverdecerá, pois dele custou o bronze, as folhas e o casco, e agora os filhos dos aqueus, que proferem sentenças o seguram, aqueles que praticam a justiça por mandado de Deus. Será este um poderoso juramento. Sobrevirá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles, a todos eles. E nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos, por Heitor, matador de homens, caírem assassinados. E tu morderás dentro de ti o coração de raiva, por quem nada honrar o melhor dos aqueus. Assim falou Pelida, atirando para o chão o cetro cravejado de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Atrida, continuava encolerizado. Então entre eles se levantou Nestor de doces palavras, o límpido orador de Pilos. Da sua língua fluía um discurso mais doce que o mel. Vira morrer já 2 gerações de homens mortais, dos que com ele nasceram e foram alimentados na sacra Pilos, e agora reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio. Na verdade, se regozijaram Príamo e os filhos de Príamo, e todos os outros troianos se alegrariam no coração, se soubessem de todo este conflito entre vós ambos. Vós, que entre os dândanos sois excelsos no conselho e na luta. Ouvi-me, sois ambos mais novos do que eu, pois já eu com homens mais valentes que vós me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto, nunca homens assim eu alguma vez verei. Homens como Pirito e Driante, pastor do povo, Seneu e Esádio e o divino Polifemo, Teseu e Egeu, semelhante aos imortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra, os mais fortes foram eles, e com os mais fortes combateram, até concentrar os das montanhas que de todo destruíram. Com estes homens me dei quando vim de Pilos por uma terra longínqua. Foram eles que me chamaram, e combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra. Mas eles ouviram os meus conselhos e obedeciam às minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre embora sejas, tirar-lhe a donzela, mas deixaste estar. Foi a ele primeiro que os aqueus deram prémio. Quanto a ti, ó Pelida, não procures à força conflitos com o rei, pois não é honra qualquer a de um rei detentor do cetro, a quem Zeus concedeu a glória. Embora sejas tu mais forte, pois é uma deusa que tens por mãe, ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muito mais. Atrida, refreia agora a tua ira. Eu próprio te suplico que abandones a cólera contra Aquiles, que para todos os aqueus é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamemnon. Tudo o que tu disseste ao ancião foi na medida certa. Mas este homem quer sempre estar sempre acima dos outros. Sobre todos quer ele prevalecer, sobre todos reinar e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro fizeram os deuses que
que são para sempre, é por isso que o incentivam a proferir injúrias? Em resposta, o interrompeu o divino Aquiles. Chamar-me ao cobarde e uma nulidade se tivesse de ceder naquilo que me ordenas. A outros dás as tuas ordens, mas não penses mandar em mim, pois penso que nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi, tu guarda no coração. Com as mãos não lutarei eu por causa da donzela, contigo ou com outro, visto tirais o que me deste, mas dos outros haveres junto à minha escura não veloz. Desses nada levarás como por minha vontade. Se tal tentares, que estes fiquem também a saber, rapidamente a minha lança correrá o teu negro sangue. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispersaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pelida dirigiu-se às suas tendas e às suas naus bem proporcionadas, com Pátroclo, filho de Menécio, e com os outros companheiros. Por seu lado, o Átrida fez lançar ao mar uma nau veloz. Escolheu 20 remadores e fez embarcar Hecatombe para o deus, assim como Criseida de lindo rosto. Como comandante foi Ulisses de Milardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos. Mas o filho de Atreu ordenou às hortes que se purificassem. Eles purificaram-se, atirando a sujidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculados hecatombes, de touros e cabras junto à orla do mar, nunca vindimado. Ao céu chegou o aroma, rodopiando por entre o fumo. Entre o exército, deste modo, eles se esforçavam. Mas Agamemnon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Taltíbio e Euríbato, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. E de agora até à tenda de Aquiles, filho de Peleu, e trazei pela mão Briseida de lindo rosto. Se ele levou-la não der, irei eu próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Assim dizendo, despediu-os. Impôs-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca vindimado e chegaram às tendas e às naus de Mirmidões. Encontraram-no junto da tenda, junto da nau escura, sentado, e ao vê-lo não se alegrou Aquiles. Mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiam a palavra nem o interrogaram, mas ele sabia bem, no seu coração, e assim disse: Salve, ó arautos, mensageiros de Deus e dos homens. Aproximai-vos, não sois vós os culpados, mas Agamemnon. Pois bem, trá-la cá, ó Pátroclo criado por Zeus, e dá-la a eles para a levarem. E que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados, e os homens mortais, e perante esse rei tão áspero no caso de doravante, surgir a necessidade de o afastar dos outros da desgraça, pois ele ferve de raiva no seu espírito mal intencionado, e não sabe olhar bem para trás e para a frente, de modo a que os aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Pátroclo obedeceu ao querido companheiro, e trouxe da tenda Briseida de lindo rosto, dando-a para o levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus, e com eles foi a mulher contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar cor de vinho. E estendendo as mãos, a mãe amada orou com afinco. Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta, honra-me devia ao Olimpo ter concedido, Deus que troveja nas alturas. Mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamemnon, de vasto poder, desonrou-me. Tirou-me o prémio pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas. E ouviu a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar, junto ao ancião, seu pai. Rapidamente, como a bruma, emergiu do mar cinzento. Sentou-se à frente do filho, enquanto vertia lágrimas, e acariciou-o com a mão. Depois, falou-lhe pelo nome e disse: Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala. Não escondas o pensamento, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente, lhe deu resposta a Aquiles, de pés velozes.
tu sabes. Para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, cidade sagrada de Ésion, saqueámo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Bem os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Atrida, escolheram Criseida de lindo rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo que acerta ao longe, veio até às naus dos aqueus vestidos de bronze para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos 2 atridas, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram as suas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do atrida Agamemnon, e asperamente o mandou embora com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do Deus chegaram a todo lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiu-nos depois o sabedor da adivinha dos oráculos do Deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiciasse o Deus. Mas a cólera apoderou-se do Atrida e logo se levantou com palavras ameaçadoras que agora se cumpriram. Numa nau veloz, mandam os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para Crise e levam oferendas para o Deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, à filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus. Mas agora, se na verdade podes, protege tu o teu filho, indo ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio de meu pai que só tu, entre os imortais, afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios, Hera e Poseidon e Palas de Atena. Mas foste tu, ó deusa, que das correntes o libertaste quando chamaste para o alto Olimpo aquele das 100 mãos, a quem os deuses chamam Briareu, embora todos os homens lhe chamem Egéon, pois mais forte ele é que o pai. Sentou-se ele ao lado do Crónida, exultante na sua glória, e os deuses bem-aventurados sentiram medo e não o acorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus junto às popas das naus, enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei, e que reconheça o Atrida, Agamemnon de vasto poder, a sua loucura, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Vertendo lágrimas, respondeu então Tétis: Ah, meu filho, porque dei à luz, amaldiçoado e te criei. Quem me dera que junto às naus estivesse sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a tua vida, sem duração. Agora será rápido o teu destino, e mais do que todos os outros sofrerás. Para um fado cruel te dei à luz, no nosso palácio. Dizer esta tua palavra a Zeus, que com trovão se deleita. Irei, pois, até ao Olimpo, coberto de neve. Talvez ele me ouça. Mas fica tu agora junto às naus velozes na tua ira, contra os aqueus, e completamente abstém da refrega. É que Zeus foi ante para o oceano para os irrepreensíveis etíopes, assistir a um festim, e com ele foram todos os deuses, mas no 12º dia regressará de novo ao Olimpo, e nesta altura irei para o palácio de bronze e o chão de Zeus, dirigir-lhe suplicas, julgo poder convencê-lo. Assim dizendo, partiu, deixando-o onde estava, encolorizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura, que à força e à sua revelia lhe tiraram. Por seu lado, Ulisses chegou a Crise, trazendo a sagrada hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-na na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos diantais e com os remos remaram até ao curadouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatombe para Apolo que acerta ao longe. Da nau preparada para o alto mar, trouxeram a filha de Crises. Levou até ao altar Ulisses de Melardiz, pô-la nos braços do pai e assim lhe dirigiu a palavra.
Manda-me, ó Crises, Agamemnon, soberano dos homens, restituir-te a tua filha e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe, em nome dos Dânaos, para que propiciemos o soberano que contra os argivos muito sofrimento lançou. E assim dizendo, entregou-a aos braços do pai, que recebeu com regozijos a filha amada. E logo aprontaram para o Deus da sagrada hecatombe em torno do bem construído altar. Levaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada, e entre eles levantou Crises as mãos e rezou em voz alta. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise e da sacratíssima Sila, que pela força reges Ténedo. Tal como antes deste ouvidos à minha prece e para me honrares fustigaste a hoste dos aqueus, também agora faz que se cumpra isto que te peço. Afasta dos Dânaos a pestilência repugnante. Assim disse, orando, eu ouvi o Febo Apolo. Depois que rezaram e tiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram os pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas achas e por cima verteu vinho frisante. Junto dele, os jovens seguravam garfos de 5 dentes. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram desejos de comida e bebida, vieram mancebos encher até cima as taças de bebida. Vertidas as libações, serviram-nas a todos. Durante todo o dia, apaziguaram com cantos o Deus, entre o belo Pern, os mancebos dos aqueus, cantando em honra dos deuses, que atuou ao longe, que no seu espírito se deleitou a ouvi-los. E quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às polpas das naus. Quando surgiu a que se desponta a aurora de rosas deles, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável a Apolo, que atuou ao longe. Levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou e o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau para a terra firme, para cima da areia da praia, alinhando por baixo o equipamento. Eles próprios se dispersaram por entre as tendas e as naus. Porém, na sua ira, estava sentado junto às rápidas naus, o filho de Peleu, criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a Assembleia ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali, permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refrega. Foi quando sobreveio a 12ª aurora que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre, todos juntos, e foi Zeus a liderá-los. Não olvidou Tétis os pedidos de seu filho, mas emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado do céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus, que vê ao longe, sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita o segurava sob o queixo. Em tom de súplica, dirigiu a palavra a Zeus, Crónida soberano. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei, com palavras ou atos, faz que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado a vida curta. Pois agora Agamemnon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prémio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó conselheiro Zeus Olímpio. Concede a primazia aos troianos, até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com honraria de vida. Assim falou, mas não me deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio.
Mas Tétis, de modo que lhe agarrara os joelhos, desse modo continuava sem o largar, e novamente lhe falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade, me prometo o que te peço e inclina a cabeça, ou então recusa, pois nada há que te cause receio. Para que eu saiba, bem como de todos os deuses, sou aquela que menos honra recebe. Indignado lhe respondeu então Zeus, que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera, quando ela me provocar com palavras injuriosas. Entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma querer eu beneficiar os troianos na refrega. Mas tu agora deverás de novo retirar-te, não vai Hera reparar que aqui vieste. Refletirei sobre como cumprir estas coisas. Inclinarei agora a cabeça para ti, para que acredites, pois da minha parte é esta a maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à minha é revogável, falsa ou ficará sem cumprimento. Assim falou o Crónida, inclinando o soberano azul. Agitaram-se as madeixas de ambrósia no cabelo do soberano imortal e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem aconselhado um com o outro, saltou ela do fulgurante Olimpo para o mar profundo. Zeus foi para o seu palácio. Todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida sentou-se ele no seu trono. Porém, a Hera não passou despercebido, que com ele se aconselhara Tétis, dos pés prateados, filha do verde do mar. Logo falou a Zeus Crónida com palavras mordazes. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre é caro manter-te afastado de mim, judiciando coisas pensadas em segredo. E nunca tu ousaste declarar uma palavra que tens em teu pensamento. A ela deu resposta o pai dos homens e dos deuses. Hera, não penses vir conhecer todas as minhas palavras. Difíceis elas te seriam, minha esposa, embora sejas. Porém, aquilo que compete ouvir, ninguém o ouvirá. Primeiro pertence ele à raça dos homens ou dos deuses, mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses, não faças perguntas, nem de modo algum procures saber. A ele respondeu Hera, rainha com olhos de plácida toura. Crónida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir, mas sempre descansado pudeste planear bem o que querias. Mas sinto agora um receio terrível, que infelicidade te tenha, Tétis dos pés prateados, filha do vento do mar, pois de manhã cedo se sentou contigo e te lavou os joelhos. E a ela julgo eu que inclinaste a cabeça em sinal de penhor, em como honrarás aqueles, matando muitos junto às naus dos aqueus. Ela deu resposta a Zeus, que comanda as nuvens. Deus é surpreendente. Sempre coisas imaginas, nunca te escapo. Mas nada tu conseguirás alcançar, e do meu coração ficarás ainda mais longe. E isso para ti será a coisa pior. Se é este o caso, é porque assim o caso me aprove. Senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras, com receio de que em nada te ajudem os deuses no Olimpo, quando de ti me aproximar para pôr as minhas mãos irresistíveis. Assim falou. Amedrontou-se Hera, rainha com olhos de plácida toura. Sentou-se em silêncio, vergando seu amado coração. Confrageram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. Entre eles, tomou então a palavra o famoso artífice, Hefesto, para agradar à sua mãe amada, Hera de altos braços. Na verdade, que trabalho tão triste e insuportável. Se vos agredis deste modo por causa dos mortais, lançando o conflito entre os deuses. Nem há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior. A minha mãe deu este conselho, sabedor embora seja, que agrada a Zeus, pai amado, para que de novo a não censure o pai, ajeitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral relampejador Olímpio, precipitai-nos dos nossos assentos? É que de longe é ele o mais forte, mas fala-lhe tu com palavras suaves, de imediato será o Olímpio compassivo para connosco.
Assim falou. Levantando-se, uma taça de asa dupla colocou nas mãos da mãe amada e assim lhe disse: aguenta, minha mãe, e refreia-te apesar do que sofres, para que a ti que tanto amo, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu socorrer-te, por muito que me doesse. Duro é o Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me despenhei, e ao pôr do sol caí em Lemnos. Pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os Cíntias me trataram. Assim falou, e sorriu a deusa, era de alvos braços. Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses ele serviu um doce néctar, tirando-o de uma cratera. E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, quando viram a festa fadigando-se pelo palácio. Deste modo, durante todo o dia, até ao pôr do sol se banquetearam, e nada lhes faltou no festim compartilhado, nem mesmo a lindíssima lira, que Apolo segurava, nem o canto das musas, que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com uma voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para a sua casa descansar. Lá, onde no palácio para cada um construíra com artes engenhosas, o muito familiar Efresto, Deus amidestro. Para o leito foi Deus, a chave recandejar ao limpo, onde costumava dormir, quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu, ao seu lado estava a Hera do trono arauto. A Ilíada é o primeiro livro da literatura europeia e, sob certo ponto de vista, nenhum outro livro que se lhe tenha seguido conseguiu superá-lo, nem mesmo a Odisseia. Lida hoje, no século XXI, depois de Cristo, a Ilíada mantém inalterada a sua capacidade esmagadora de comover e perturbar. As civilizações passam, mas a cultura sobrevive. É nesse sentido que parece apontar a mensagem deste extraordinário poema. Ler a Ilíada é reclamarmos o lugar que por herança nos cabe no processo de transmissão da cultura ocidental. Cada novo leitor acrescenta mais uma etapa, ele mesmo um novo elo dessa etapa. Muito obrigado aos alunos, muito obrigado aos professores, e como se diz em grego, finalizar as peças.